Com certeza, há momentos que você já viu na WWE que te marcaram para sempre, sejam eles reais ou parte do roteiro. De uma forma ou de outra, eles impactaram grande parte do universo da WWE. E mesmo que hoje em dia a companhia esteja bem longe de ter momentos parecidos, não podemos esquecer que em algum momento na história da WWE eles realmente existiram. É por isso que agora vou direto ao ponto, e hoje vou apresentar para vocês 20 minutos de momentos chocantes na WWE. Era o ano de 2004 quando John Bradshaw Layfield e Eddie Guerrero protagonizaram uma das maiores rivalidades da WWE no início do novo milênio. Eles fizeram isso lutando pelo campeonato da WWE. O latino Hit manteve o título por desclassificação no Judgment Day, perderia no The Great American Bash, e o deus da luta John Bradshaw Layfield o defenderia com sucesso no Armageddon. Mas hoje não vamos falar de uma luta entre eles, e sim de um segmento que envolveu os dois. E a Erlinda, mãe de Eddie Guerrero, em maio de 2004, Erlinda, em um segmento com os dois lutadores, acabou sofrendo um problema no coração. Esse programa não foi televisionado, pois era um show ao vivo. Muitos dizem que foi John Bradshaw Layfield quem causou isso, depois de deixá-la muito alterada. Era para ser apenas uma história, mas se tornou real muito rapidamente. Eddie Guerrero começou a ficar muito assustado, e os paramédicos entraram imediatamente. John Bradshaw Layfield saiu do personagem rapidamente e também começou a ficar assustado. Após ver o que estava acontecendo, Linda foi levada rapidamente para o hospital mais próximo. E se vocês olharem mais detalhadamente os minutos antes desse acontecimento, podemos vê-la segurando o braço esquerdo. Lembremos que a dor no braço esquerdo é um sintoma-chave que alerta sobre esse acontecimento. Embora muitos culpassem John Bradshaw Layfield, foi ele quem justamente a segurou enquanto ela caía no ringue, segurando-a pelo braço, obviamente sem saber o que realmente estava acontecendo com ela. No dia 2 de maio de 2005, Chris Benoit enfrentaria Triple H em um programa do Monday Night Raw. Como era de se esperar, a luta foi muito intensa, mas em um determinado momento Triple H deu um golpe tremendo nas costas de Chris Benoit. Isso fez com que Benoit sofresse uma concussão de verdade. Seus olhos ficaram arregalados e Benoit perdeu a consciência por alguns minutos. Triple H, ao perceber isso, decidiu ficar no chão e esperar que Benoit se recuperasse bem. O lobo mal saiu do ringue e dava para ver em seu rosto o desespero real. O Monday Night Raw iria para um intervalo comercial por alguns minutos. E ao voltar, notaríamos Benoit um tanto perdido dentro da luta contra Triple H, sem saber direito o que realmente tinha acontecido com ele. Ele voltou a acertar um golpe feroz pelas costas e Benoit, a essa altura, já estava totalmente destruído. Todos esses danos foram se acumulando ao longo dos anos até chegar ao trágico final de Benoit. Lembremos que naqueles anos não existia na WWE uma política que protegesse os lutadores de danos físicos e cerebrais. 14 de julho de 2008. O Monday Night Raw teve como evento principal Crime Time e John Cena contra Cody Rhodes, John Bradshaw Layfield e Ted DiBiase. A luta já durava mais de 10 minutos, quando de repente John Bradshaw Layfield decidiu atacar Cena e terminar a luta por desqualificação. No entanto, todos pensávamos que a luta terminaria ali. Mas não! John Bradshaw Layfield convidou John Cena para segui-lo até os bastidores. Cena não teve outra escolha, a não ser seguir John Bradshaw Layfield para poder dar a surra que ele tanto queria. No entanto, o clima nos bastidores ficou todo estranho. John Bradshaw Layfield sumiu por alguns minutos, e depois de um tempo, John Cena se viu procurando John Bradshaw Layfield no estacionamento da arena. John Bradshaw Layfield, ele apareceria de repente e o atacaria com uma barra de ferro. Posteriormente, ele o colocaria na parte de baixo de um carro e ele iria entrar em outro carro para ir embora. Com tudo isso, contra John Cena, não estou mentindo. A arena naquele momento ficou em silêncio, embora na verdade fosse muito, mas muito difícil que todos nós acreditássemos nisso. Mas devo dizer que naqueles anos vários duvidaram se isso era real ou não, inclusive eu. Debbie Long passou de árbitra da WCW a gerente da WCW.
Depois passou de árbitra da WWE a figura de autoridade na WWE ao vivo, especificamente como gerente-geral do SmackDown. Muitos dos seus segmentos da era Ruthless Aggression são constrangedores se olharmos para o passado. Era um personagem bastante estranho. Bem, apesar de ser um gerente geral, ele sempre chegava dançando ao ritmo do rap. Ted acabou sendo bastante querido pelo público. No entanto, em uma história na qual ele deveria se casar com Krista Marshall, Ted Long sofreu um infarto durante a cerimônia de casamento. Embora houvesse pessoas do público que não sabiam o que estava acontecendo, para a grande maioria tudo parecia uma novela em que ninguém acreditava. Era tão irreal e difícil de não sorrir para os fãs. Apesar da gravidade da situação, Ted Long não teve outra escolha a não ser retornar posteriormente ao SmackDown depois do infarto. Obviamente, a história, junto com Christian Marshall, foi rapidamente descartada pela WWE, pois ninguém acreditou no que havia acontecido. A Mania do $1 milhão foi um segmento criado por Vince McMahon na WWE. Com esse concurso, pretendia-se que a audiência do Monday Night Raw aumentasse a cada semana. O jogo consistia em que toda semana na WWE aparecia uma palavra secreta, ou melhor dizendo, uma senha. E a única maneira de ganhar era atendendo o telefone para Vince McMahon e dizendo a palavra secreta. Uma jogada perfeita para que todos os espectadores ficassem atentos ao Raw. Inclusive, uma das pessoas que ganhou o concurso estava presente na arena. Mas enfim, naquela vez em que Vince McMahon estava premiando uma pessoa ao vivo, parte do cenário começou a cair. Vince ficou bastante preocupado, mas continuou em frente, quando de repente o cenário onde ele estava começou a desabar. Depois de alguns segundos, sem entender absolutamente nada, Vince olhou para cima e a parte de cima do palco caiu sobre ele. Os lutadores que estavam no ringue tiveram que correr o mais rápido possível para tentar ajudá-lo. Médicos e assistentes de produção também vieram ajudar. Embora a WWE tenha ido extremamente longe com isso, não muitos fãs acreditaram completamente nesse segmento. Quando o Rey Mysterio enfrentou o Chavo Guerreiro em 7 de setembro de 2007 no SmackDown, todos pensariam que essa luta terminaria de forma bem normal. Na verdade, sabem de uma coisa? Realmente foi assim. Rey Mysterio acabou vencendo a luta contra Chavo Guerreiro. E, obviamente, a luta teve momentos extremos, já que era uma luta de estipulação, e quit. No entanto, a grande surpresa para o pequeno Mysterio chegaria pouco depois da celebração. Quando Mysterio perceberia que o Grande Khali, que era o campeão dos pesos pesados naquele momento, se aproximava do ringue. Khali só queria uma coisa: espremer o cérebro de Rey Mysterio, seu movimento clássico, que dessa vez fez com que Rey Mysterio acabasse sangrando pela boca. Em um dos momentos mais impactantes da história do SmackDown, o Animal Batista chegaria pouco depois para tentar ajudá-lo, mas já era tarde demais. Mysterio ficou tempo suficiente nas mãos de Khali e o dano já era irreparável. Batista, por outro lado, ficou ao lado de seu amigo e os paramédicos chegaram ao local. Rey Mysterio disse que depois desse segmento, muitos familiares e amigos queriam saber dele, para ver realmente como estava sua saúde. Isso quer dizer que isso realmente passou para um nível maior? O Latino Hit teve uma carreira extremamente bem-sucedida nos Estados Unidos e no México. Em seus 18 anos como profissional, Ed conseguiu conquistar vários campeonatos na WWE. Tudo parecia ser favorável para Ed Guerreiro na luta livre, mas em sua vida privada, tudo era totalmente diferente. Em diversas ocasiões, ele teve que ser internado em clínicas de reabilitação para lidar com seus problemas de abuso de substâncias ilegais, álcool e dependência de entorpecentes. Embora a WWE e sua família tenham tentado ajudá-lo, pouco puderam fazer a respeito. Por isso, no ano de 2004, viveu-se uma das imagens mais impactantes da história da luta livre. Em uma luta contra os Dudley Boyz, Guerreiro sofreu um problema no coração em cima do ringue.
No começo parecia ser parte do roteiro, mas quando seus próprios companheiros perceberam que Edge não estava fingindo, tiveram que intervir. John Bradshaw Layfield pulou rapidamente no ringue e cobriu o mexicano para que a equipe médica pudesse atendê-lo imediatamente. Essa seria apenas uma das muitas advertências que o corpo estava dando a Edge Guerrero, pois o Latino Hit perderia a vida no ano seguinte. Se formos ao Royal Rumble de 2014, lembraríamos que a participação de Pong teria um antes e um depois na WWE após essa luta, pois essa seria sua última luta. Antes de sair da companhia por 10 anos e, acima de tudo, de sair bastante irritado com a WWE. No entanto, naquela noite, CM Punk sofreu uma concussão cerebral no meio do ringue. Isso aconteceu quando Kofi Kingston entrou no ringue e aplicou um forte laço depois de saltar e se impulsionar no ar. Ninguém percebeu que Punk realmente estava sofrendo com isso. Ele foi direto para o corner e ficou lá por vários minutos. Punk disse que depois do laço de Kofi Kingston, sua mente apagou e ele não se lembrou de mais nada por vários minutos. As concussões acontecem com muita frequência em lutadores. Eles têm uma alta taxa de serem vítimas de concussão. Infelizmente, Punk não pôde voltar a participar normalmente no Royal Rumble. E pior ainda depois, Kane o tiraria do ringue e aplicaria uma tremenda garra contra a mesa dos comentaristas. Muitos dizem que a WWE não deveria ter autorizado Kane a aplicar a garra contra a mesa dos comentaristas, porque ele tinha sofrido uma concussão cerebral alguns minutos antes, e isso poderia ter causado um problema grave para a sua saúde. Na verdade, ele teve, mas isso é outra história. O triângulo amoroso entre Kane, Lita e Snitsky é um dos piores triângulos amorosos da história do wrestling. Sim, assim mesmo, com todas as letras. Tanto Snitsky quanto Kane eram personagens extremamente frios, e nunca nenhum dos dois seria visto como extremamente apaixonado e muito menos um pouco romântico com Lita. No entanto, esse não é o motivo pelo qual essa história parece ser irreal. Supunha-se que Lita já estava grávida, no entanto, ela continuava interferindo nas lutas e colocando seu corpo em risco. Isso fez com que os fãs suspeitassem imediatamente que tudo isso era falso. Pois Lita, de fato, em um momento, acabou caindo com Kane sobre ela no meio do ringue. Tudo isso depois de uma cadeirada de Snitsky. Disseram que depois dessa queda, junto com Kane, Lita perdeu o bebê e teve que abortar. Infelizmente, a essa altura, os fãs já não acreditavam em nada. Muito menos quando Snitsky fingiu aparecer com um bebê nos braços e o lançou para a multidão, provocando Lita pela perda do bebê. Se isso tivesse sido real, a WWE jamais teria permitido que zombassem de uma superestrela por perder seu filho. Mas essa seria apenas uma das provocações, já que as zombarias com Lita pela perda do bebê estariam por toda parte. E na verdade, os fãs achavam essa história muito artificial. Pós-WrestleMania 20, Big Show e Kurt Angle entrariam em uma rivalidade direta no programa do SmackDown. Naquela época, Big Show estava com um personagem que tinha um temperamento muito ruim. Foi inventado que o Big Show estava em tratamento médico para lidar com sua frustração e mau humor. Era assim que ele pretendia descontar em qualquer um. Infelizmente para ela acabou encontrando Torrie Wilson e a seguiu por toda a arena. Ela até destruiu completamente o carro dela e acabou virando ele no estacionamento. Depois, Dick Show chegou até uma sacada para jogar Torrie Wilson e Kurt Angle pediu para que, por favor, ele não fizesse isso. Foi assim que, depois de um tempo, Dick Show pegou Kurt Angle pelo pescoço e acabou aplicando uma super garra nele, de aproximadamente 4 ou 5 metros de altura. Embora, obviamente, a câmera não tenha mostrado Kurt imediatamente, depois o vimos caído no chão, com sangue ao seu redor. É impossível que alguém sobreviva a uma altura dessas e principalmente se cair de cabeça no cimento. No entanto, os fãs quiseram dar uma chance para esse segmento.
Mas tudo iria por água abaixo quando Kurt Angle aparecesse em breve no SmackDown como gerente geral. Na verdade, antes de terminar esse mesmo ano, o ano de 2004, Kurt Angle já estava de volta lutando no ringue. A verdadeira razão dessa história foi que Kurt sofreu uma lesão no pescoço e essa lesão deveria mantê-lo fora do ringue como lutador. No dia 24 de fevereiro do ano 2000, Kane enfrentava Chris Benoit em mais um programa do SmackDown. Durante a luta, Torrie apareceu e, além de distrair Kane, aproveitou para dar um grande tapa em Paul Bearer. Chris Benoit veio em defesa de Torrie, mas o Monstro Vermelho apareceu para defender seu pai, Torrie. Ele foi subindo cada vez mais rápido para chegar à parte de cima do palco. Foi nesse momento que X-Pac apareceu com um lança-chamas impressionante. Todos pensavam que ele usaria apenas para ameaçar e assustar Kane, mas não foi assim. Ele lançou fogo no rosto de Kane e toda a arena ficou bastante impactada. Pois nos anos 2000 ninguém podia acreditar no que estava vendo e Kane teve que ser atendido rapidamente para verificar o estado do seu rosto. No entanto, X-Pac e Torrie ficaram rindo e pareciam bastante satisfeitos com o que fizeram. Esse foi um dos enredos mais ambiciosos da história da WWE e não foi nada menos do que um assassinato falso. Nenhum fã acreditou de verdade que Vince McMahon estava realmente morto. Até porque, para começar, algo tão cruel assim nunca seria mostrado na televisão. Seria algo trágico e difícil de digerir através da tela. Foi uma reviravolta estranha para a WWE, já que eles queriam se arriscar a fazer algo diferente do que vinham mostrando naqueles anos. No entanto, isso não funcionou. A tragédia de Chris Benoit fez com que essa história não continuasse, pois Vince McMahon, que supostamente estava morto após a explosão da limusine, teve que ir ao ringue falar sobre a morte do canadense. Embora, na verdade, nenhum fã acreditou que Vince tinha perdido a vida e tinha acabado torrado dentro da limusine. Então talvez o melhor fosse não continuar com essa história falsa. No dia 23 de maio de 1999, os fãs de luta livre viveriam ao vivo um momento que deixaria todo mundo impactado. E acreditem, é assim mesmo. Owen Hart naquela noite perderia sua vida no ringue. Em um evento ao vivo transmitido via satélite para todo o mundo, Owen Hart estava interpretando seu personagem, Blue Blazer, que consistia em um super-herói mascarado. A WWE informou a ele que naquele dia ele deveria aparecer voando, preso a um arnês a 25 metros de altura. Ele recusou imediatamente devido ao terror que teve a vida toda de alturas. A empresa disse a ele que não podia dizer não, porque praticamente já estava tudo pronto. Foi assim que Owen Hart caiu de 25 metros em direção ao ringue, bateu a cabeça no corner do ringue e recebeu ajuda imediata da equipe médica. Embora o momento estivesse ao vivo, sua queda não chegou a ser transmitida pela televisão, pois naquele momento estava sendo exibida uma entrevista gravada com ele. Owen Hart? O ambiente na arena era apenas silêncio. Mais tarde, os mesmos comentaristas informariam que Owen Hart havia perdido a vida a caminho do hospital, deixando toda a arena em choque e com um nó na garganta nos próprios funcionários da WWE. O erro que até hoje é criticado é que a WWE decidiu continuar com o evento até o final, sabendo que Owen Hart já não estava mais vivo. Na verdade, nas lutas que continuaram depois, é possível ver até manchas de sangue no tapete do ringue.